Agora, você que puxou o assunto, né? Da subordinação. Vai O ficar Dizascope polêmico. foi cancelado esses dias. Eu vi, cara, eu vi. Eu acho que um dos culpados tá aqui, eu acho. Dizascope foi cancelado. Mas assim, foi injusto. Sempre, né? Sempre o cancelado vai achar injusto, né? Mas é porque a gente fez um post, era sobre submissão do casamento. Aí eu achei que ia dar problema nisso, né? Sim. Tipo assim, do que a gente colocou lá, da submissão da mulher no casamento. E aí foi usado aquele texto que Paulo vai fazer essa descrição, né? De Jesus submisso, e Sim. o homem e a mulher, né? E falando dessa ordem e tal. E aí, pela minha surpresa, o Twitter pegou pra falar sobre esse assunto, né? Na verdade, eles usam um post para começar um assunto, né? Nem é um cancelamento de alguém, mas vai usar. Vamos levantar esse tema aqui porque alguém falou alguma coisa ali, né? E aí você falou assim, cheguei até a mudar de opinião. Como é que é a sua visão hoje, assim, sobre a Trindade e a submissão ali dentro da Trindade? Beleza, vamos falar sobre isso mesmo, né? Vamos. Ó, vai ter um cancelamento aqui em mim também. Não, mas é só o que você acha? Não, vamos lá, não tenho medo de falar sobre isso, não, brincando. né? Escrevi sobre isso, né, no meu mestrado. Existem duas posições. Uma é que existe relação de autoridade e submissão na Trindade, na eternidade, em quem Deus é, né? Vamos falar do pai e do filho, né? O filho seria submisso, sim, ao pai, em papéis diferentes, né, em um tipo de relação de submissão e autoridade. E existe uma visão que diz que não, que isso aconteceu apenas na encarnação ou durante a história da redenção, né, e que na eternidade, daquilo que a gente chama de trindade imanente, a trindade realmente quem Deus é na eternidade, não existe esse tipo de submissão, porque se existisse, indicaria que eles são deuses de níveis diferentes. Ok. Né? Geralmente se defende que se você é submisso eternamente, você tem uma diferença de essência. Você não é Deus como Deus o Pai seria. Jesus não seria Deus como, né, o Pai seria. E são essas duas posições. Eu defendia essa posição, eu tinha essa posição de que não havia autoridade e submissão, né? Aprendi isso lendo alguns livros, ouvindo alguns teólogos, mas quando eu comecei a estudar, eu mudei de ideia, né? Inclusive, eu ia defender esta posição na dissertação, mas quando eu comecei a estudar, eu mudei de ideia. E aí, quando eu digo que eu mudei de ideia porque eu estudei, eu não estou dizendo que quem tem a outra visão é porque não estudou. Sim, né? fique O claro, meu estudo me levou a esta conclusão. Você pode estudar e se levar da outra conclusão, Sim, né? sim. Não é, o cara estudou, então ele... E agora ele sabe a certa. Agora ele sabe a certa. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas por meio do estudo eu vi, acho que a outra visão está mais correta. Então hoje eu defendo que sim, há diferenças de papéis na Trindade, onde o filho tem um papel de submissão, e isso não quer dizer que ele é menos Deus por conta disso. Né? Então defendo essa posição, baseado muito no Evangelho de João. Eu entendo que João apresenta Jesus como submisso ao Pai, na história da redenção e na encarnação, mas que alguns trechos indicam, e o leitor de João entenderia que isso também está para a eternidade. Né? Inclusive, eu uso esse texto que foi o motivo do cancelamento, é 1 Coríntios 11:3, né? que faz essa comparação do marido com a esposa, e de que Cristo é o cabeça do marido, né? E que o pai é o cabeça de Cristo. Faz essa comparação. Esse é um texto que a gente usa para defender. Existe um debate ali se cabeça significa autoridade, ou significa fonte, ou significa outra coisa, né? Mas eu defendo hoje essa posição. Por isso que eu fui atrás de ver, né? Eu vi que o pessoal disse que esse copo está defendendo não a heresia. E aí eu fui atrás, alguém tinha publicado o print, e eu vi lá o print, né? Aí não comentei nada, né? Já tinha passado, né? Mas eu me interesso muito por esse tema. Nós estávamos certos. A heresia é você defender que Jesus não é Deus como o Pai é, né? Que foi o que Ário defendeu e foi combatido no Concílio de Nicéia, né? Então, Ário, dentro de várias ideias que ele tinha, ele defendia que Jesus, vamos dizer assim, era um semideus, né? Foi criado, nem sempre existiu, ele foi criado pelo Pai, acima dos anjos, mas abaixo do Pai, então não era da mesma essência. Por isso que o Credo de Nicéia diz da mesma essência, da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, enfim, para defender essa posição. Então, se associa às vezes essa posição que eu tenho aqui com o arianismo. Alguns chamam até de semi-arianismo, né? Mas eu não considero assim, porque para mim é possível se defender que existe uma relação de submissão sem existir a relação de menos divino, né? Que é a comparação que os complementaristas fazem entre homens e mulheres no papel do casamento, né? Se você acredita que o homem tem uma liderança
dentro do casamento, não necessariamente é porque a mulher é um ser humano de segunda categoria. Eles são iguais em essência, em humanidade, Em valor. mas o homem, em valor, mas o homem exerce essa liderança, né? Nós temos complementaristas dos dois lados da visão. Você pode ser isso aqui não lhe prende a uma visão de casamento. Você pode ser um complementarista, crendo que na Trindade não tem autoridade de submissão na eternidade, você pode ser um complementarista também crendo que tem. Claro que quem crê que tem vai se basear na Trindade, né? Pra fazer isso. Usa esse argumento. Usa esse argumento. Eu não gosto desse argumento que usam, né? De você... O que a gente está falando aqui. Não, eu defendo que não tem igualdade, que não tem autoridade de submissão na Trindade, porque essa relação indica que um é menos do que o outro. Não é por aí que eu caminho, mas eu gosto do debate bíblico. Argumentos bíblicos. Vamos argumentar para além disso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não acho, não vale, né? Vamos argumentar o que a Bíblia diz. E aí é importante, Deus, de dizer que existem bons teólogos de renome, teólogos conhecidos dos dois lados, né? E que eu não considero nenhum deles herege. Não vou pegar... É porque é a posição que eu defendo, né? Mas se eu defendesse a do outro lado, né, não iria pegar vários teólogos de renome que nós temos e o cara que é ariano, né? Um herege. Porque se você está dizendo que esse cara é um herege, é um ariano, né? Assim, tá corrompendo a Trindade. O que é um ariano? É o ariano se parece muito com o testemunho de Jeová de hoje, né? Então, inclusive, eu sempre brinco que se Atanásio tivesse comprado aquela ideia de que teologia não se debate e não tivesse ido ao concílio de Nicéia e organizado muito do debate que ele teve com Ário naquela época, né, e o próprio concílio não tivesse ido para debater as ideias, né, nós seríamos todos hoje testemunho de Jeová. O cristianismo já teria desaparecido, né, porque Ário teve muita influência naquela época, e foi Nicéia e Atanásio depois, porque mesmo depois de Nicéia, Ário continuou com muita influência, né, mas Atanásio lutou bravamente ali pela doutrina da Trindade no geral, mas mais especificamente sobre a divindade de Jesus Cristo, né? Então ele não cria na divindade de Jesus Cristo. Ário, exatamente. Não cria na divindade de Jesus Cristo, né? Muito parecido com o testemunho de Jeová hoje, né? É alguém criado e uma espécie de semideus, né? Então a gente chama de ariano esses que têm esse pensamento de Ário, né? Então se você diz que alguém é ariano, que alguém está corrompendo a Trindade, essa é uma doutrina básica, central, fundamental. Então você não considera como irmão. Sim, irmão, se Jesus não é divino, né, não é mais cristianismo, é outra coisa. Né? Porque a nossa aliança é em Cristo. Exatamente. Né? Então você teria que fazer uma parede aqui maior com esse tipo de doutrina, né? Então eu acho muito pesado quando você diz isso de alguém que defende essa posição, né? Porque as pessoas não estão defendendo que Jesus não é Deus. Estão defendendo que há uma relação de autoridade e submissão na eternidade. E que isso não significa que Jesus não seja Deus como o Pai é. Mas é interessante, é um debate longo. Há livros em inglês sobre isso. Em português nós não temos nenhum livro que trate desse debate especificamente, mas há boas publicações em inglês aí pro pessoal, se quiser pesquisar mais.